Cláudio Junqueira, boa noite. Olá, Pedro. Boa noite para você e todos os nossos amigos que nos acompanham aqui. Nos acompanham e nos acompanharão. Lembrando a você que nós vamos disponibilizar depois também no YouTube essa nossa live. E de antemão eu quero te agradecer a tua disponibilidade, a sua generosidade de estar aqui conosco. Eu sei que você vem com a agenda bastante tomada aí para divulgação do livro, para falar do nosso Zé Paulo que nos deixou aí a questão de 11 dias. Mas esse canal aqui, Cláudio, é um canal que eu trago muitos jornalistas, alguns amigos meus, pessoais, para falar da profissão. E eu espero e sei que alguns estudantes de comunicação, de jornalismo, procuram informações sobre a carreira. Então eu gostaria que você me desse uma pincelada aí da sua carreira, falasse dos seus 11 anos de Rádio Bandeirantes e o teu caminho até chegar a coordenador de comunicação institucional, membro do CNPq, enfim, fazer um cenário para nós da tua carreira, da tua trajetória, para que a gente possa depois também falar do livro. Claro. Bom, Pedro, mais uma vez, boa noite. É um prazer estar aqui conversando com você e todos os nossos amigos aqui que nos acompanham pelo Instagram, né, e poder compartilhar um pouquinho aí dessa trajetória. Não teve muito planejamento, não. As coisas acabaram acontecendo. Eu acredito que foi Deus que planejou tudo isso, né? E são 20 anos já de jornalismo. Eu comecei minha carreira no extinto Jornal da Tarde, uma experiência maravilhosa, um ano de redação. Saudoso Jornal da Tarde. Saudoso Jornal da Tarde. Eu passava ali, eu que sou da Zona Norte, eu sou aqui da Freguesia do Ó. Eu sempre passava ali ao lado do prédio do Estadão e eu ficava olhando, admirando, né, aquela grandiosidade. Passava ali nos portões, olhava para cima, onde ficava ali a redação, salvo engano, no 6º andar, e um belo dia, um amigo que era fotógrafo do jornal, eu estava ainda na faculdade, ele falou: olha, eu vou te levar para conhecer a redação do Estadão hoje. Falei, é um sonho, né? E nós chegamos num domingo de manhã, por volta de 8h30, 9 horas, aquela redação assim, vazia, devia ter umas 200 estações de trabalho, e aquele sonho realmente de estudante de jornalismo, de você ingressar logo, colocar a mão na massa. E ali só tinha uma pessoa numa estação de trabalho. Quem que era? José Maria dos Santos, né? Era editor ali do Jornal da Tarde, do Caderno Metrópole. E aí esse meu amigo, que é o Brito, me apresenta para o Zé Maria, e a gente, numa rápida conversa, porque todo mundo quer saber como que a gente chega no jornalismo, né? Exatamente. E aí o Zé Maria me perguntou, falou: olha, o meu pai e os irmãos dele trabalharam na TV Globo. Ah, quem que é o seu pai? Falei. Quem que é o seu tio? Ah, Célio Braga. Célio Braga? Celinho, não brinca. Eu trabalhei com ele na Globo. Bom, aquele papo se estendeu até a hora do almoço, e no final do almoço eu ganhei o convite para fazer estágio no Jornal da Tarde. E ali eu fiquei durante um ano, foi assim uma experiência maravilhosa. Eu não tinha ainda tido experiência com redação, e aí surgiu o convite, né? Ainda na faculdade de jornalismo, a professora Rosângela Marsola, maravilhosa professora de ética jornalística, ela era responsável pelo contrato de estágio da faculdade com a Rádio e TV Bandeirantes. Ela falou: olha, eu tenho 3 vagas para TV e 1 vaga de estágio na rádio. Ela falou: mas eu queria, todo mundo quer TV, mas eu queria que você fosse na rádio, porque eu acho que você tem o perfil de rádio, você tem a voz boa para rádio. E aí eu estava há pouco tempo no Jornal da Tarde, estava alguns meses assinando matéria, saindo para fazer reportagem, eu estava encantado, né, com o trabalho de rua, que é o que mais me fascina hoje. Eu falei: ô professora, não me leva a mal, mas eu não vou na Bandeirantes agora, eu estou tão bem lá no Jornal da Tarde, gosto tanto do que eu faço. E aí ela continuou insistindo, toda a aula dela: e aí, vai lá, vai fazer um teste, vai lá conhecer a Bandeirantes. Ela falou: acho que você tem o perfil de rádio. E um dia, de tanto ela insistir, eu fui lá conhecer a Rádio Bandeirantes, fui falar com a Maria Elisa Porchat. E tinha uma vaga para Central de Atendimento ao Ouvinte da Bandeirantes. Aí a Maria Elisa me deu um teste, e aí, após aquele teste, ela falou: eu tenho uma vaga aqui para você atender o ouvinte. Aí no final eu deixei ela explicar tudo. Falei: Maria Elisa, eu agradeço muito, mas
Lá no Jornal da Tarde eu já estou assinando matéria, já estou indo para a rua, estou muito feliz. E aqui a experiência eu acredito que seria interessante, mas eu prefiro continuar lá. Aí ela agradeceu, fui embora, e no mesmo dia à noite a Maria Elisa Porchat me ligou. Ela falou, olha, nós temos uma vaga aqui, mas é na madrugada, é para entrar meia-noite. Você toparia? Aí eu falei, nossa, meia-noite? Ficar sem dormir? Eu falei, nunca eu iria trabalhar de madrugada. E sair da freguesia do Ó para o Morumbi, né? Para o Morumbi. E eu trabalhava durante o dia. Trabalhava durante o dia, fazia faculdade à noite e a Bandeirantes era depois da faculdade. Ou seja, dormir era um detalhe, né? Eram poucas horas à tarde. Mesmo assim eu fui. Falei, Maria Elisa, eu vou. E eu pensei comigo, eu vou, faço uma experiência de uns 2 dias. Se não der, eu agradeço. Né? Porque eu sempre gostei de deixar as portas abertas. E fui lá, cheguei lá na redação da Bandeirantes meia-noite. Fui recebido pelo meu grande amigo Daniel Batista, que é chefe de edição da Bandeirantes até hoje. E ali, Pedro, poucas horas eu já tive a certeza que era aquilo que eu queria para a minha carreira. Né? Então, logo eu conheci Cláudio Zaidan, chegou Cláudio Zaidan no Bandeirantes a Caminho do Sol. Fazia 4 horas de programa sem nenhuma lauda na mão, uma coisa fantástica, uma mente brilhante. O Zaidan é um caso à parte, né? Ele esteve aqui comigo também numa live. É uma aula atrás da outra, né? E todos os assuntos, todos. Ele sai do basquete norte-americano, ele vai para a questão dos sunitas, ele vai da questão Israel-Palestina, e agora já entraria nessa questão da pandemia, da China. Olha, uma coisa fantástica. E eu só observando. Aí quando chegou às 4 da manhã, sai o Zaidan, entrava Antônio Carvalho. Antônio Carvalho com seu grande sampa. Depois das 6 da manhã, José Paulo de Andrade. No primeiro dia eu já tinha certeza, eu falei, eu não quero sair mais daqui. Né? E aí, no segundo dia, já estava convencido. Eu entrei como rádio escuta, mas eu fazia todas as reportagens da madrugada. Tudo que acontecia no final de noite e madrugada, eu abastecia principalmente o Pulo do Gato, Primeira Hora e Jornal Gente. E aí, fui picado pelo bichinho do rádio, e aí eu desempenhei todas as funções dentro do rádio. Realmente, esses 11 anos passaram voando. Uma saudade danada de esses bons companheiros, esses bons momentos. E eu diria que a base que eu tenho do jornalismo, eu acabei adquirindo dentro da Bandeirantes em todo esse período. Você agora não está militando no jornalismo, você está acadêmico agora, né? Como é que foi essa migração? Como é que é isso hoje? Na verdade, eu estou no jornalismo corporativo, né? Eu estou na assessoria de comunicação institucional da PUC, São Paulo, a nossa Pontifícia Universidade Católica. Eu fiz o mestrado, né, que teve como Pulo do Gato o objeto principal de estudo. Acabei dando aula por pouco tempo, como professor universitário, mas logo surgiu o convite para estar na comunicação institucional da PUC. E lá eu estou até hoje. Então eu acabei saindo das redações, mas eu estou agora no jornalismo corporativo, então, na comunicação institucional da PUC. Então você lá passando as madrugadas na Bandeirante, conhecendo esse pessoal tão bom, você conheceu José Paulo de Andrade. Que história assim você traz para a gente, antes mesmo da elaboração da ideia do livro, que história gostosa você traz para a gente, para lembrar deste grande comunicador? Olha, Pedro, é um misto, né? Porque o livro, ele não nasce como livro, né? Eu vou chegar lá. É muito engraçado, as pessoas perguntam isso, mas o objetivo não era escrever livro. Mas quando eu começo a trabalhar na Bandeirantes, que eu entro meia-noite, tinha um quadro branco, uma lousa, onde colocava o nome dos repórteres, as matérias e tal. Muitas redações tinham isso naquela época. E eu vi o nome ali, Raíssen Abac. E o Raíssen era uma pessoa que eu acompanhava na CBN há muito tempo, e eu não ouvia Bandeirantes nessa época. Eu ouvia a CBN. E eu não sabia, o Raíssen sumiu, e eu chego lá na Bandeirantes, está o nome Raíssen Abac na lousa. Eu perguntei para o Daniel Batista, ele falou, não, o Raíssen é apresentador do Primeira Hora. Eu falei, você está brincando, que eu vou ver o Raíssen daqui a pouco. Então, o meu primeiro grande impacto foi o Raíssen Abac, que ele chegava ali 1h30 antes do jornal Primeira Hora, e assim, todo mundo muito concentrado, não deu para falar com ninguém se apresentado, só depois dos jornais. E depois, né, 2 minutos antes do pulo começar,
Quando eu entrei, o pulo começava às 6, então 5h58 passou José Paulo de Andrade e só passou assim, bom dia, e foi embora, e depois me apresentaram ele no final do jornal Gente, que é quando a gente tinha sempre mais tempo, né? Me apresentar para todo mundo, estava me familiarizando ali. Olha, você já vê o Zé Paulo passar para entrar no programa, eu voltei lá à minha infância, meus 7, 8, 9, 10 anos, que eu também estou incluído nessa grande parcela, né, de pessoas que acordavam com o pulo do gato para ir para a escola, né? E é uma relação, primeiro de ódio, né? Porque o miado do gato, assim, me incomodava demais. E depois de amor, óbvio, estar ali com o Zé Paulo, que era o gato do pulo, né? O Zé Paulo era o gato do programa, no bom sentido. Então é uma coisa realmente maravilhosa. E as madrugadas eu tirava de letra. Eu que falava que nunca iria trabalhar, dormir era detalhe. Você estar ali numa aula de jornalismo diária, né? Com esses 3 nomes aí, dormir era detalhe, viu, Pedro? Deixa eu abrir só um parênteses aqui. Você falou do bichinho do rádio. Em 2009, o Marcelo Duarte me convidou para ir até o estúdio fazer o Você é Curioso, para falar Sim. sobre o Elvis. E eu me sentei ali naquele estúdio. Você não imagina a emoção que me deu de estar ali por onde passou José Paulo de Andrade, Salomão Esper, Joelmir Betting. É uma atmosfera ali naquele estúdio, um negócio, uma ambiência que... Uma energia, é pura energia aquilo. Eu fiquei bastante emocionado. Desculpa ter te interrompido, é que me veio Não, essa lembrança imagina. agora. Imagina, pode interromper quantas vezes você quiser, porque realmente era uma coisa de arrepiar. Eu demorei para acostumar. Eu demorei. O Carvalho me pregou uma peça. O Zé fez da mesma forma. Eu levei uma lauda de estradas nos primeiros dias. A gente fazia muito cobertura de feriado prolongado, então a programação da rádio abria o microfone para os ouvintes e a gente ficava ali até 2, 3 horas da madrugada, de sábado para domingo. E um dia eu elaborei um boletim de estradas e levei para o Carvalho ler. Acredito eu, no 3º, 4º, 5º dia. E aí o Carvalho falou assim, ô Claudio Junqueira, pode sentar, você mesmo lê, aí você dá a notícia. Mas assim, com o microfone aberto, ele falando comigo com o microfone aberto. Não é assim no intervalo comercial, alguma coisa combinada. E outra, eu não tinha experiência de ar, estava ali há poucos dias, né? Então, eu sentei, eu tenho essa gravação até hoje, não sei onde está, mas eu guardei, porque eu todo desconcertado no ar, não conseguia nem ler direito com o Carvalho. Com o Zé Paulo foi a mesma coisa. Eu comecei levando as notas para ele, principalmente casos de polícia, acontecimentos, greves, alagamentos, era o principal que a gente fazia ali no horário do pulo do gato. E assim, depois de uma semana, 2, o Zé também falou, senta aí que eu vou te chamar. E agora, você ser chamado, né, pelo José Paulo de Andrade é uma coisa assim, e como você falou, estar naquele estúdio, parece que é 2.000 metros quadrados, era uma coisa muito grande, né? Enorme. Deu uma travada, Cláudio. Tranquilidade. Opa, melhorou aí? Agora voltou. Isso, e todos eles agiam com uma naturalidade, uma tranquilidade que era assim, te deixava à vontade também. Você se sentia confortável, né? Porque às vezes você está num ambiente com uma pessoa assim, tão expressiva que você fica desconfortável. Com eles não. Então foram alguns dias para me ambientar, para realmente me situar. Deu uma travada de novo, Cláudio. Alô, Pedro? Oi, voltou. Oi. Oi. Então foi uma experiência assim, maravilhosa, uma experiência muito rica e, é claro, dá muita saudade desses momentos que a gente... eu acredito que eu aproveitei bem. Foram 4 anos e meio, né, de madrugada, de estúdio com esses 3 grandes nomes e realmente acompanhei de perto a partida de 2 deles, né, do Antônio Carvalho e do Zé, agora mais recentemente. É realmente uma grande tristeza, mas ficam os ensinamentos, os exemplos, a parte ética, transparente, realmente a defesa da verdade, da justiça, a busca, né, pela verdade. E é isso que a gente leva adiante agora, né?
Você disse que o livro Pulo do Gato não era um projeto inicial. Esse gato ninguém segura, que era o José Paulo. Como é que nasceu então o projeto? Qual que era a tua ideia inicial? O que, que vocês pretendiam? Essa foi uma ideia sua? Foi uma ideia de vocês juntos? Como é que aconteceu a ideia do Pulo do Gato, o livro? Um dia eu estava na Bandeirantes e eu sempre, assim, é coisa de jornalista, né? Muito curioso. Eu falei assim, mas quem deu o nome O Pulo do Gato? Entre outras perguntas sobre o programa. E me falaram, foi o Hélio Ribeiro que deu o nome. Fazia todo sentido. Fazia todo sentido. E um dia eu ouvi um áudio no CEDOM, Centro de Documentação e Memória da Bandeirantes, uma entrevista do Hélio, um aniversário do programa de muitos anos atrás, ele falou, fazendo justiça, quem deu a concepção, a ideia do programa é minha, mas quem deu o nome foi Jair Brito. E eu guardei aquilo. Falei, opa, quem foi Jair Brito? Eu fui pesquisar quem foi Jair Brito na história do programa. O Hélio era diretor artístico e o Jair Brito era diretor executivo. E aí, falei, mas como isso? Né? Todo mundo fala que é o Hélio. Aí fui perguntar para o Zé. Falei, Zé, quem deu o nome O Pulo do Gato? Ele falou, foi o Hélio Ribeiro. Eu falei, Zé, não foi. Eu encontrei um áudio, o Hélio, falando que quem deu o nome foi o Jair Brito. Eu falei, não brinca, mas me falaram que foi o Hélio. Eu falei, opa, te falaram então, porque o Zé não participa de nada da ideia do programa, da concepção. O Zé fica sabendo do programa em casa, no ar. Liga o rádio ali e o Joia Júnior começa o programa, né? E aí eu falei, tem coisa estranha nisso. E fui pesquisar mais um pouco dentro da própria Bandeirantes. Aquele centro de documentação e memória realmente é um lugar maravilhoso, você tem tudo ali. E aí eu fui tendo vários elementos, aí surgiu uma outra pessoa que falou que tinha dado o nome. Eu falei, não, nós temos que passar a limpo isso, né? E aí essa ideia, ela nasce em 2012, de passar a limpo toda a trajetória do programa, resgatar a sua história e registrar. E eu já queria fazer uma pós-graduação, eu falei, eu vou fazer, eu não estava decidindo ainda o que faria, e eu tinha encontrado um professor excelente de rádio, o professor Antônio Adami, um grande estudioso do rádio. E eu falei, eu vou fazer um mestrado e vou registrar, vou resgatar primeiro, passar a limpo a história do pulo e vou deixar registrado, porque eu falei, não tem como um programa dessa importância não ter nada registrado. A minha ideia era essa, era registrar num trabalho acadêmico e ficasse ali guardado. E aí eu fui falar com o Zé, e a princípio o Zé foi bastante resistente, mesmo com o trabalho acadêmico. Porque ele pensou que ele seria o foco do trabalho. E aí, sempre adiando, eu falei, Zé, mas não é sobre você, é sobre o programa. Porque ele falou assim, olha, eu não sou mais importante do que o programa. Quando eu expliquei esse outro lado, aí ele se convenceu. Eu falei, Zé, as informações estão se perdendo. Aí, para você, era o Hélio Ribeiro, e não foi o Hélio que deu o nome. Quantas outras informações podem estar erradas? E o Pulo tem toda uma trajetória, né? Tem toda uma importância, um dos programas mais importantes do rádio. A gente tem que registrar isso. Aí o Zé se convence, não muito. Aí eu tive a ajuda do José Carlos Carbone, saudoso Carbone, que era diretor de jornalismo na época, que também me ajudou. Mais um exatamente. De cima, né? Mas ele me ajudou muito a falar com o Zé. Falou, não, Zé, é importante. Outro, é um trabalho acadêmico que o Cláudio vai fazer. E até aí, Pedro, não tinha ideia nenhuma de livro. Registrar isso em livro, mais nada, nada. E eu começo a trabalhar. E fiz uma entrevista muito grande com o Zé. Fiz uma entrevista grande com o Zé, com a Silvânia Alves, com o Salomão, com o Newton Flora, que foi o primeiro repórter do Pulo. Nosso Amorim Filho, Mano Velho, que tem uma história maravilhosa, uma das melhores participações. E aí outros foram vindo. Então foram mais de 30 entrevistas. E quando o trabalho... Aí eu saio da Bandeirantes, surgiu o convite para trabalhar na PUC, na comunicação institucional, em 2013. Então eu sigo na universidade, fazendo mestrado, vou trabalhar na PUC, que era tudo que eu queria, né? Fazendo mestrado e trabalhar numa grande universidade como a PUC, era tudo que eu queria naquele momento. E aí o trabalho começa a avançar e chega à banca de qualificação.
A banca de qualificação no mestrado ou doutorado é em um determinado momento que os professores vão ali para avaliar se a condução do trabalho está correta e dão aval para você concluir naquela linha ou fazer alguma mudança. E uma das professoras, Lúcia Santaella, que é da PUC, uma das maiores acadêmicas de comunicação que a gente tem, ela falou: eu só te faço uma exigência nesse trabalho. Eu falei: qual é, professora? Ela falou que você publique um livro e compartilhe essas histórias e essas experiências. Porque isso aqui não pode ficar restrito à academia. Esse conteúdo tem que ser compartilhado com o ouvinte do programa, com a sociedade, com o amante do rádio. Né? Porque isso aqui é a história do rádio. Nesse momento surge a ideia do livro. Eu falei: opa! E eu tinha muito material na mão. O meu orientador, então, ele falou: é isso mesmo, você tem que publicar um livro. Aí eu vou conversar com o Zé, mas já com todo o material bem encaminhado. Né? Com todo o material, faltava só 6 meses para concluir o mestrado. E realmente o Zé, quando teve acesso a tudo aquilo, a ideia do livro ela nasce tímida, né? Porque quando você termina o mestrado, tem toda uma adaptação. E aí eu termino o mestrado em 2015, o Zé vai na banca de defesa, ele e o Salomão foram em carros separados, o Salomão se perdeu no caminho, o Salomão não chegou lá, o Zé chegou, o Zé participou, e eu fiz toda aquela apresentação, a Band mandou equipe de TV, passou no Jornal da Noite, e o professor Antônio Adame, que era o orientador, quebra todos os protocolos, convida o Zé Paulo para compor a banca. O Zé Paulo compõe a banca ali com 3 professores doutores. E o Zé tem uma fala maravilhosa. Esse áudio que é inédito, eu não divulguei ainda. Devo fazer isso nos próximos dias, um áudio de 7 minutos. Ele falando do trabalho, da carreira dele e o que ia acontecer com ele a partir desse trabalho. Realmente é uma fala emocionante. Todo mundo que estava lá na defesa se emocionou e tinha muita gente, porque foi uma defesa especial. A universidade parou naquele dia. E a gente sai dali com essa missão de transformar esse conteúdo acadêmico em livro. E eu tive a grande ajuda do meu amigo e irmão Mark Tawil, que falou assim, ele estava na defesa, a gente já trabalhava juntos, e ele falou: eu vou te ajudar nessa missão. Você tem que transformar isso em livro, tem que deixar isso registrado. E aí foram mais 2 anos de trabalho, Pedro, porque aí não é só o livro. Né? Eu tinha acabado de chegar à PUC, né? Então estava assumindo o trabalho, então tive que dar um tempo nessa questão do trabalho com o livro. 2 filhos pequenos na época, então realmente tudo muito complicado. E aí a gente... não era só pegar o mestrado e transcrevê-lo para um livro também, né? Exato, não. Você teve que primeiro conceber uma ideia nova. Exatamente, uma ideia nova e uma atualização total de todo aquele material. Porque uma coisa só, Cláudio, você não falou quem que deu o nome do Pulo do Gato, a gente só fica sabendo se comprar o livro, é isso? Não, eu falo já. Foi o Jair Brito. Quem deu o nome foi o Jair Brito. Isso, porque como surge o nome? 2 dias antes do programa estrear, não tinha nome ainda. O Gualberto Curado, que foi um gênio do rádio, um gênio da produção, o primeiro produtor, ficou mais de 20 anos na produção, ele queria o Canto do Galo. Porque ele falou: o Canto do Galo, naquele tempo 6h30 era madrugada, ia acordar as pessoas. E o Hélio Ribeiro queria antecipação. Ele queria antecipar a notícia em meia hora. Né? Vamos lembrar que naquele tempo, década de 70, só havia programas sertanejos na madrugada. A notícia no rádio começava às 7 da manhã, por isso o jornal Primeira Hora da Bandeirantes. E o pulo, nos primeiros meses, ele foi das 6h30 às 7 da manhã. Então iria antecipar em meia hora. Então ficou a antecipação do Hélio, o Canto do Galo do Gualberto Curado. E aí o Jair Brito vai na reunião na agência de publicidade e ali na discussão da ideia, da concepção do programa, a gente sabe que uma coisa influenciou muito a questão do patrocinador, que era as pilhas Everett, a pilha do gato, a única patrocinadora, e isso aí acabou influenciando, a gente não conseguiu mensurar o quanto, mas isso influenciou, certamente. E o Jair Brito, em um dado momento, ele fala assim: olha, antecipar a notícia em meia hora nos jornalísticos, isso aí é o pulo do gato na concorrência. E aí o Hélio, muito esperto, né, ele falou: como é que é, Jair? A gente antecipar
o programa de notícias em meia hora da concorrência, né? Vai ser pioneiro. Isso aí vai ser o pulo do gato na concorrência. O Hélio falou, então, nem antecipação, nem o canto do galo. É claro que a antecipação venceria. A ideia do Hélio ia prevalecer. Mas o pulo do gato, ele falou, vai ser o pulo do gato. Então, na antevéspera da estreia, o programa ganhou o nome O Pulo do Gato. Dado pelo Jair Brito. E eu acabei encontrando também mais uma evidência da importância dele no programa, 3 meses antes dele falecer. Ele faleceu em 2012 e tinha um blog do Flávio Guimarães, que também trabalhou na Bandeirantes, também falecido. E eu cheguei a entrevistar o Flávio, conversei com o Flávio na época. O Flávio fez uma postagem, 30 anos do Pulo, alguma coisa assim, dando os parabéns para o Hélio Ribeiro por ter criado o Pulo do Gato. A ideia foi do Hélio. E dando os parabéns para o Hélio por ter escolhido o nome O Pulo do Gato. Olha só. Quem comenta no blog? O Jair Brito. Jair Brito. O Jair Brito fala alguma coisa assim, dai a César o que é de César, dar a Jair o que é de Jair. A ideia, a concepção do programa é do Hélio Ribeiro, mas o nome quem deu foi eu, Jair Brito. E eu encontrei isso, fui entrevistar o Flávio Guimarães e ele confirmou tudo, tanto que na defesa, no mestrado, eu faço o print de todas as telas dessa conversa, a postagem do Jair Brito, ele falando que deu o nome, tudo, e depois o Flávio Guimarães corrigindo a informação no blog. Então, vindo realmente a confirmar a fala do Hélio. E o Hélio realmente nunca diria isso se não tivesse realmente sido o Jair Brito. Né? Então aí a gente esclarece e passa limpo isso. Hélio Ribeiro, um gênio da comunicação também, né? Exatamente. Não à toa ditava todo, mandava aprender e mandava soltar na rádio, né? Responsável pela carreira de muita gente. Mas aí você estava dizendo dos filhos pequenos, que você teve que esperar um pouco para fazer o livro. Isso, 2 anos, né? Depois a defesa é em março de 2015, e aí eu espero, passa um ano, né? Um ano para a gente limpar a cabeça um pouquinho. Depois de um ano eu começo a trabalhar esse conteúdo, trabalhar esse material e fazer toda essa adaptação com a ajuda do amigo Mark Tawil. E muitas das ideias acabam sendo do próprio Mark, a questão da apresentação, a divisão dos capítulos, ali a pesquisa histórica que tem na abertura de cada capítulo. Então, e aí a gente começa a trabalhar e adaptar e atualizar todo esse conteúdo, né? Tinha muita coisa para ser atualizada. E aí foram 2 anos de trabalho e a gente consegue concluir esse trabalho. O livro ele fica pronto em final de setembro, começo de outubro de 2018. E a gente consegue marcar o lançamento para dezembro. Dezembro não é um mês bom para lançamento, mas eu queria lançar em dezembro por causa dos 45 anos do Pulo, que era uma data redonda. E também a questão de saúde do Zé me preocupava. O Zé ele teve assim, um período longo de afastamento em 2018. Imagine só a minha angústia, né? Tá com todo aquele material na mão, trabalhando aquilo, e assim, é um período que ele não estava muito legal. Mas eu continuei, fui adiante, e a gente marca o lançamento, o Zé ganha um fôlego novo. É dúvida ainda a questão dele participar ou não do lançamento, mas ele acaba decidindo assim nos últimos dias a participar e foi maravilhoso, né? Foi uma noite mágica, especial, nas palavras do Zé, né? Ele falou, hoje foi uma noite mágica, né? Tivemos ali mais de 1.000 pessoas que passaram ali, muitas chegaram, tiveram de ir embora porque realmente foi um tumulto muito grande, não poderia ser diferente. Né, a gente acaba fazendo outros lançamentos, mas o Zé realmente, eu sabia que ele só ia participar desse, realmente por causa da questão de saúde, de se preservar, e eu acho ainda que ele acabou ficando muito pelo amor ao ouvinte, pelo respeito ao ouvinte, porque quando ele chega na livraria, ele falou, Cláudio, eu acho que eu não fico até o final. Eu falei, Zé, fica à vontade, você tem a recomendação médica, fica tranquilo. Mas depois ele foi envolvido naquele amor, naquela energia. As pessoas queriam tocar ele, Pedro. O ouvinte de 20, 30 anos, que nunca esteve perto do Zé, queria colocar a mão nele.
As pessoas chegavam e queriam colocar a mão nele. Né? Se era de verdade aquela voz que a gente escutava na rádio. Né? Exatamente. E o Zé é um grande companheiro, assim como o rádio é companheiro das pessoas. Então, com aquele clima, o Zé chegou uma hora, ele falou para mim, ele falou, não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar. E ele fica até o último ouvinte, né, até meia-noite, quase 6 horas de lançamento, assinou todos os livros, uma alegria, uma felicidade. Eu coloquei no meu Facebook a foto, uma foto ele sorrindo, a alegria, o contentamento, né? E realmente é uma noite que fica para a história como a maior homenagem em vida, né? Segundo ele, que ele recebeu, que foi o livro, mas não só o livro. Aquela noite de 5 de dezembro de 2018, acho que todos que puderam estar ali em abraçá-lo e transmitir um pouco de carinho, de afeto, um pouco, acho que da sua consideração, e ele sentiu tudo isso. Então, como você disse, enquanto você amarrava o livro para colocar o livro na forma lá, o Zé não participou. Ele chegou a dar algum pitaco, ele chegou a te passar alguma informação nova, alguma coisa que você não tivesse colocado. Vocês conversaram durante esse período? Como é que foi a participação do Zé nesse período de amarração do livro? Não, contato permanente. Mesmo ele estando assim com a saúde fragilizada, ele participava. Felizmente nós temos o WhatsApp, né? Já tínhamos ali em 2018. E o Zé, ele é o grande coordenador desse trabalho, porque tudo passou por ele, né? Eu faço toda a questão da pesquisa, do levantamento que precisa ser checado, mas ele vai complementando. Ele falou, essa pessoa você tem que entrevistar, essa você tem que ouvir, essa história tem que entrar. Isso é importante. Então, ele acaba coordenando, né, todo esse trabalho, e isso era todo dia, todo dia. Eu tenho ainda muitas das mensagens que a gente trocou, com os encaminhamentos dele, ele comemorando, né? Porque assim, às vezes se você conseguir uma boa entrevista, um bom material, Zé, temos isso, consegui isso aqui também. Eu lembro no dia que eu consegui o contato com, deixa eu ver aqui, porque foram vários momentos do nosso grande repórter do Globo Rural, né, que eu acabei trazendo o vídeo, me foge o nome dele da memória agora. Hamilton Ribeiro. Hamilton Ribeiro. O dia que eu consegui contato com o Hamilton Ribeiro, foi assim uma festa, uma comemoração. E tem uma participação dele no livro, né? Na década de 50, ele entra na Bandeirantes, ele trabalha com o Zé Paulo, conhece o Zé Paulo. Então, quando assim o livro estava finalizando, a gente não tinha retorno, não tinha contato. E aí eu recebo um e-mail do Zé Hamilton, ele falando que topava participar, dar a entrevista. Então, assim, o Zé comemora muito. Uma pessoa que eu entrevistei, que o Zé comemorou muito, mas a gente acabou não colocando no livro, porque foi uma emoção muito forte, mas ele não conseguia, assim, expressar, foi o Osmar Santos, que inclusive faz aniversário hoje. 71 anos hoje. Isso. E eu coloco uma foto dele no momento que ele é contratado ali no Sistema Globo de Rádio, ele sai da Jovem Pan, e ele só fala, na entrevista, ele conseguiu falar assim, Zé Paulo, o pulo do gato, amigo, muito amigo, muito amigo. Então, eu tive um encontro com o Osmar, na própria PUC, né, que ele seguia ali no seu tratamento ali na Derdic, né, é uma área de reabilitação de questões da voz, motricidade, e ele seguia tratamento ali que eu o conheci, a gente teve alguns contatos, mas acabou não tendo como encaixar um depoimento dele no livro. Mas tudo isso o Zé curtiu muito, eu mandava as fotos, quando tinha as entrevistas mandava para ele. Então ele participa de tudo, né? Tudo que tem ali, todas as etapas acabaram passando por ele e tendo as observações dele também. Que bacana. Você, como mestre em comunicação, como é que você explica um programa de rádio durar, ou ter a duração, e a gente sabe que ele vai continuar 47 anos? Por que você acha esse sucesso todo, essa longevidade? É por causa do Zé, é por causa do programa, é por causa do horário, é por causa da Rádio Bandeirantes, que é, como as pessoas costumam dizer, é um canhão.
muita gente escuta. O que você fala a respeito disso? Pedro, é uma somatória de fatores, mas é claro que o fator principal chama-se José Paulo de Andrade. Ele realmente é o grande condutor dessa orquestra, né? O grande maestro dessa orquestra. Porque o pulo, ele tinha tudo para dar errado. Tudo. Tudo. Porque ele começa, o Hélio Ribeiro tem a ideia, entra, ele escala. Ele nem comunica o Zé. Ele escala o Joia, que era apresentador de TV, à noite na Bandeirantes, era político, sindicalista, tinha uma vida intensa noturna, e o Joia chegou às 5 horas para apresentar o pulo no primeiro dia. Ele falou: bom dia, são 18 horas e 30 minutos, às 6h30 da manhã. E uma história muito engraçada, o Zé, ele dá um pulo da cama e fala: olha, acorda a mulher, a gente perdeu a hora, dormimos 12 horas seguidas. Aí depois o Joia volta atrás: olha, me desculpem, falei errado. E o Joia, na primeira semana, ele fala: para mim não dá, agradeço muito, né, mas esse horário não dá. Aí o Hélio se rende, dá o braço a torcer e escala o Zé Paulo para apresentar. Mas o Zé, ele fica cheio de desconfiança, né, porque ele e o Hélio nunca se deram no campo pessoal. No campo profissional não, mas no pessoal nunca vinha a razão, sempre a emoção. Então as discussões eram acaloradas. Eu disse há pouco que o Hélio é um gênio, é o bambambam, né? É uma lenda, mas também tinha problemas de relacionamento com muita gente. Né? Muita gente. E com o Zé era uma coisa incrível, né? O Zé relata vários momentos, me relatou vários momentos, e até eu vou trazer esse áudio depois da defesa, o Zé falando, ele falou: olha, eu não sei o que eu tinha com o Hélio, né? Quando eu passar para o outro lado da vida, talvez eu descubra, né? E a gente se acerte, mas eu não sei. Ele falou: só vinha o calor, né, na hora. E aí é muito interessante que o pulo começa todo conturbado. O Zé com a desconfiança, ele falou: o Hélio vai puxar meu tapete. O Zé era um locutor de renome já no Primeira Hora, já fazia o esporte. Então assumir o Pulo do Gato, um programa que já começa conturbado, tinha tudo para dar errado, mas ele não. Ele imprime o seu ritmo, as suas ideias, ele junto com o Gualberto Curado e com um pequeno time de repórteres, porque ninguém queria trabalhar no pulo. Os repórteres falavam assim: quanto que eu vou ganhar? Não dá para ganhar nada. Você sabe o programa novo como é. Ninguém ganha nada. Vamos pôr no ar e depois a gente vê. E o Newton Flora puxa realmente a filha e fala: eu vou fazer matéria para o pulo e não precisa ganhar nada. Tanto é que o Zé sempre reconheceu o Newton Flora. Né? Um repórter preso até na ditadura fazendo matérias para o pulo. Né? E ia nas associações de bairro. Teve uma importância muito grande no pulo. Então, o Zé imprime a sua marca, imprime o seu estilo, né, que a gente, estudando um pouquinho tudo isso, a gente encontra nele um carisma, né, uma magia que a gente chama de carisma, que estabelece o elo perfeito entre o emissor, que é o comunicador, e o receptor, que é o ouvinte. O ouvinte, ele se identifica de uma tal maneira com o José Paulo de Andrade, que é uma coisa assim que para o ouvinte deixar de ouvir o programa sem a condução do Zé não é o Pulo do Gato, é um outro programa. Né? Porque ele era o programa, personifica. Nós temos alguns exemplos, principalmente na TV. Né? A questão do programa da Inesita Barroso. Né? Como colocar outra pessoa para conduzir um programa que personificou uma pessoa? Então, é isso. O estilo do Zé, a mente brilhante, porque o Zé... Foram dezenas de quadros que o programa teve. Ele sempre procurou mudar, procurou atualizar. A questão da Previdência Social já era um problema lá na década de 70. Né? E é o quadro que permanece por mais tempo. Quando o Gabriel Medina foi campeão de surf pela primeira vez, o Zé criou um quadro de esportes radicais no pulo. Né? Veja só. E o Zé ele sempre gostou de conversar com o jovem, ouvir a ideia dos jovens. Eu presenciei isso na redação, e uma das coisas que mais me fascina nesse contato com o Zé é a oportunidade que ele dá para os mais jovens. É passar todo o seu conhecimento, a sua sabedoria jornalística para os mais jovens. E de uma maneira muito natural, muito tranquila. Então eu vi ele fazer isso com dezenas de pessoas que estão aí seguindo a sua carreira jornalística e com certeza se lembram, né, com muito carinho do Zé e vão continuar se lembrando,
Mas é isso, Pedro. Eu diria, o Zé, ele tem essa química, os elementos perfeitos, né? Porque quantos programas nós temos que chegou a essa marca, né? Com o sucesso do Pulo, 47 anos, nenhum no Brasil. Nenhum. Nós tivemos um grande programa na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que é o Alô Daisy, que, por triste coincidência, a Daisy Lúcide, que é atriz também, faleceu no mês de maio, também vítima da Covid, e ela apresentou esse programa por décadas na Rádio Nacional do Rio. E só que o programa que era conduzido por ela, ele tinha o jornalismo como parte, não era todo como é o Pulo do Gato. Por isso o Pulo ele já se tornava pioneiro e o mais longevo na questão do aspecto jornalístico. Com o falecimento da Deise, ela estava afastada do programa há bastante tempo, já salvo engano há quase 2 anos, então o Pulo acaba se tornando o líder, né, com a condução de um mesmo apresentador, e é claro, numa grande emissora, né, com uma grande repercussão, uma repercussão nacional, então o Pulo acaba sendo único por todas essas características. Nas suas conversas com ele, para o mestrado, para o livro, ele nunca disse para você, eu tenho vontade de largar, eu tenho vontade de mudar, ou ele sempre tinha aquele fervor para fazer o programa, para seguir com o programa? Como é que era isso? Olha, eu tinha uma certeza, Pedro, que o Zé ele partiria estando no programa O Pulo do Gato. Eu sempre tive essa certeza. Eu lamento o fato do Salomão não ter permanecido na rádio por mais um tempo, porque a gente sabia da condição de saúde do Zé e sempre torcia realmente para que ele superasse as dificuldades, que não eram poucas. Ele sempre fez questão de deixar isso bem claro para o seu ouvinte. Veja aí o respeito com o ouvinte, né? E um dia ele ficou internado, eu não me lembro em qual situação, mas ficou um longo período de afastamento, e algum veículo de comunicação, alguém deu a seguinte notícia, José Paulo de Andrade se afasta do rádio. Ele ficou louco. Ele falou, nunca eu vou me afastar do rádio. Né? Nunca vou me afastar do rádio. Então, por tudo aquilo que a gente trabalhou nesses 6 anos de trabalho acadêmico, adaptação e lançamento do livro, eu tinha certeza que o Zé... Porque tem gente que nasce para o trabalho. O Zé tinha o trabalho dele como uma missão. Né? Ele estar à frente do microfone ali da Rádio Bandeirantes era a sua missão. Né? E ele cumpriu essa missão por 57 anos. Né? Quase 6 décadas. Uma marca também muito impressionante. Então, parar... Às vezes, eu via o Zé receber alguma mensagem assim. Vai curtir a vida. Vai aproveitar. Tem tempo. Aproveitar a vida era aquilo que ele fazia para ele. Né? Ele acabou falando que acabou não vendo os filhos crescerem na fase da infância, acabou reclamando um pouco, né? Ele se cobrava por isso. No próprio livro, em uma parte do depoimento, ele fala que ele trabalha um período da Bandeirantes 10 anos sem folga, de domingo a domingo, porque ele alternava o esporte com o jornalismo. E ele falou, mas eram outros tempos, mas realmente o prazer dele era estar à frente do microfone, era ser o porta-voz de quem não tem voz. Era defender quem não conseguia ser defendido, né? Era a busca realmente pela verdade, com toda a sua inteligência, elegância, sabedoria, conhecimento e respeito, né, Pedro? Isso que é bonito, você vê os depoimentos falando do Zé, sempre ele agindo com muito respeito com todas as pessoas. E o que não estava legal, ele botava a boca no trombone, né? Exatamente, exatamente. Era um quadro. Você disse lá no começo que você não planejou muito tua carreira, que foi coisa de Deus. Deus te colocou para começar a trabalhar meia-noite na Rádio Bandeirantes e ter contato com essa turma toda. O que o Zé Paulo, como profissional, acrescentou para o Cláudio Junqueira como profissional? E o que o Zé Paulo, essa pessoa com quem você teve contato, trocou WhatsApp, trocou mensagens, trocou entrevistas, impressões sobre o livro que você estava fazendo, o Zé Paulo da convivência com a dona Sueli, o que o Zé Paulo, pessoa física, acrescentou também para o Cláudio Junqueira, pessoa física, nas duas vertentes, profissional e pessoal? Eu acho que essa garra, essa vontade dele viver para continuar essa missão, sabe, Pedro? Essa luta, porque só ele e a Sueli sabem realmente os momentos difíceis que o Zé já passou.
né, com toda essa questão do problema pulmonar, de todos os afastamentos, e em várias ocasiões apresentou o programa da sua casa. Então, ele sabia dessa importância que ele tinha para a comunicação, acho que para a sociedade, para os seus ouvintes, mas não sabendo disso como sendo uma estrela. O Zé não, longe de tudo isso. O Zé sempre foi uma pessoa reservada, sabe, uma pessoa até simples nos seus hábitos. Então, eu acho que o mais importante que eu guardo do Zé é o respeito pelo ouvinte. O respeito. Ele falava assim, o que mudou no rádio? Muita coisa, mas o principal que mudou, ele falava, foi o ouvinte. Nós temos que nos adaptar ao ouvinte. Né? Porque o ouvinte hoje, ele não é um ouvinte passivo, né, Pedro? É um ouvinte participativo. Ele quer ser ouvido também. E o Zé teve noção disso lá atrás, lá na década de 80. O que a TV faz muito hoje, essa questão da conversa, do diálogo, isso aí é da linguagem de rádio. E o Zé já teve essa visão, já sempre fez esse contato com o ouvinte, né? Aquelas pastas do boca no trombone, né? Daquelas reclamações de ouvintes, no tempo de cartas ainda, né? Depois passou por telefone, depois o e-mail, né? Então, tudo isso foi sendo aprimorado. E o Zé sempre à frente de tudo isso. Então, eu diria que esse respeito com o ouvinte, né? A melhor informação para o ouvinte. E também o cuidado com os mais jovens. Esse acolhimento, eu não diria um abraço, mas acolher os mais jovens que chegam para trabalhar. Porque você chega, você leva um tempo para se ambientar. Mas só que quando você se sente confortável, você dá o melhor de você. E o Zé sabia tirar o melhor de cada um. Ele sabia muito bem fazer isso. Então, e uma pessoa também, Pedro, que teve um desprendimento, né, no auge, em 2004, abrir mão da direção de jornalismo, da Central Bandeirantes de Jornalismo, para ficar na condução do Pulo, na condução do Jornal Gente. Olha, realmente precisa ter um amor muito grande ao ouvinte, né? Um respeito muito grande. Porque o que todos querem, que todos almejam, é um posto de diretor, é um posto de chefia. O Zé não. Principalmente quando ele tem um infarto em 92. Há ali 2 anos de, eu diria, um pouco de pressão do seu João Saad, né? A gente coloca isso no livro, para que o Zé abandonasse a apresentação dos programas e ficasse só na direção. O seu João gostava de pessoas de confiança. Então o Zé passava o dia inteiro e à noite na rádio. E aí, com o infarto, ele tem que abrir mão. E o seu João tinha dado já como certa a mudança dele e ele ficando só na direção de jornalismo. E ele escala o Salomão Esper para tentar convencer o Zé, mas o Salomão não consegue. O Zé já tinha isso definido. E ele abre mão de ser diretor de jornalismo, abre mão de ser apresentador de programas de TV para ficar no rádio, para seguir a sua missão, né, que é uma das realmente maiores que a gente já tem registro aqui, quase 60 anos de rádio. Então, realmente, o Zé foi muito vitorioso em tudo isso. Hoje é um dia marcante para a gente que gosta de jornalismo, que gosta de TV, que gosta de rádio. E eu até citei num post no Facebook, a questão de dias perdemos um veterano como o Zé Paulo das comunicações. E hoje a gente perdeu um garotão. A gente pode dizer que uma pessoa de 45 anos, o Rodrigo Rodrigues, com um futuro enorme pela frente, também pelo Covid. Esse vírus, essa gripezinha. Mas isso tudo parece que tem servido, e você como homem de comunicação, homem de jornalismo, parece que as pessoas estão resgatando um pouco da confiança nas informações, no jornalismo, no jornalista. Como é que você vê esse processo hoje das pessoas? Parece que estão resgatando a vontade de ter informação e principalmente confiando nos veículos e nas informações que têm recebido. Olha, Pedro, eu como jornalista, eu me entristeço muito com toda essa situação, né, do jornalismo e dos profissionais de comunicação Brasil afora. Não é fácil, realmente não é fácil, mas a população ela precisa escolher um lado, né? Então você tem um lado do governo e você tem um lado dos veículos de comunicação. Então veja só você que ponto nós chegamos.
que precisa haver um consórcio de veículos de comunicação para contabilizar as informações sobre uma pandemia, né? Que nós temos aí uma média de mais de 1.000 mortes por dia há semanas. Então, quando um consórcio de jornalismo precisa tomar a dianteira, é sinal que as coisas estão muito sérias. A gente chegou numa situação muito grave, né? E depois volta-se atrás no governo para fornecer as informações, mas é o tipo de coisa que você não pode mexer. Você não pode alterar esse tipo de informação, é a transparência para a sociedade, né? É você passar a informação. Eu vejo várias pessoas que não são da comunicação, do nosso dia a dia. Ah, eu não aguento mais falar sobre morte. Mas espera um pouquinho. Vai falar isso para quem perdeu um ente querido, para quem perdeu um familiar para a Covid. Vai ver qual era o histórico daquela pessoa, como ela se contaminou. Né? Vê se eles compartilham dessa ideia, dessa visão, que é uma gripezinha, que foi uma coisa tranquila, que foi rápida. Então, realmente é uma luta incansável. Né? E nós escolhemos essa profissão, acredito que a maioria por amor, e nós temos que lutar até o fim, realmente para informar a sociedade, levar a melhor informação, a prestação de serviço e alertar. O papel da imprensa é alertar. Então, se está morrendo há semanas uma média de 1.000 pessoas por dia, nós vamos falar o quê? Tem gente que fala, mas tem que falar, morre 1.000, mas recuperou 10.000. Óbvio. Ótimo, muito bom, vamos destacar isso também. Mas vamos continuar mostrando que as pessoas não podem baixar a guarda. Elas precisam continuar usando máscara, não visitando as pessoas, não saindo de casa, somente o essencial. E, na medida do possível, se resguardando e protegendo os familiares, as pessoas com menos informação, as pessoas mais idosas, que são da faixa de risco. Então, realmente, é uma luta incansável, mas é a nossa missão. Eu acho que é o papel do jornalista lutar pela verdade, defender a verdade e transmitir o fato, noticiar o fato. É fato, nós temos que noticiar. Temos que proteger, inclusive, os céticos, né? São gente também, né? Claro, porque, Pedro, se nós temos aí a informação do dia, qual que é o boletim? Quantos infectados, quantos mortos? Né? E se a gente observar o exemplo de países mais desenvolvidos, de países sérios, né, que fecharam suas fronteiras, acreditaram no potencial, seguiram as autoridades de saúde, olha a situação desses países hoje. Isso aqui é novidade para o Brasil que a gente está vivendo. Eles falaram que a gente ia passar por tudo isso. E não acreditaram, né? Infelizmente não acreditaram. Então, a gente vê grandes nações que estão sofrendo até hoje, né? Os Estados Unidos, que tiveram um posicionamento semelhante ao do Brasil, e vemos outros países na Europa que passaram por problemas difíceis, mas realmente voltaram atrás. Né? O primeiro-ministro da Itália não falou que errou? Eu reconheço como uma grande grandeza do ser humano quando ele reconhece o seu erro. Sabe, errou, vamos corrigir, vamos fazer o possível agora para recuperar o tempo perdido nas ações, no compromisso de informar a sociedade, porque a imprensa é a grande aliada num momento crítico como esse que a gente vive. Né? Então, a imprensa, o cidadão de bem, ele confia na imprensa, confia no trabalho jornalístico. Né? E esse trabalho jornalístico de credibilidade, a gente sabe que ele realmente vinha sofrendo ataques, críticas, e não críticas construtivas, porque essa realmente ela é importante, mas críticas para desqualificar o trabalho jornalístico. Então isso realmente a sociedade não aceita, já mostrou isso, e realmente nos dá forças, né? E nos dá um fôlego para seguir adiante com essa missão. Cláudio, você sabe, o Instagram corta a gente perto de 1 hora, a gente está chegando perto disso. Essa foi uma conversa que eu quis ter com você, que a gente começou a conversar, para falar do livro Pulo do Gato, Esse Gato Ninguém Segura, para falar da tua carreira, para falar do Zé Paulo, para falar de jornalismo, que é algo muito importante para mim. Eu te falei do Jornal da Tarde. A minha adolescência, eu cresci e me tornei adulto lendo o Jornal da Tarde. É um carinho, eu falo que sinto falta, porque realmente sinto falta. E eu quero te agradecer de novo. Te disse lá no começo e vou agradecer de novo a tua
disponibilidade, você arrumou uma brecha na sua agenda. Eu sei que você está com muitas lives, muitos programas para ir, para falar do teu livro, para falar do Zé, que é uma pessoa importantíssima no cenário jornalístico, radialista, e principalmente essa tua tese de mestrado que virou livro, como você disse, é um documento importantíssimo da memória das comunicações no Brasil. Quero te agradecer pelo livro, pelo registro, pela participação, por ter trazido informações a respeito do Zé Paulo para nós. E vai ficar sempre a saudade e o carinho que todos nós tínhamos por ele e passamos a ter por você e pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Pedro, foi uma grande honra. Eu não te conheço pessoalmente, mas não vai faltar oportunidade. Para que tudo isso passar, faço questão, agradeço a oportunidade, porque falar desse trabalho, falar de comunicação, jornalismo, é muito gratificante. Falar de quem foi o Zé, quem foi essa pessoa maravilhosa que com certeza vai permanecer no coração dos seus ouvintes e das futuras gerações, porque o objetivo do livro é esse também, é mostrar, né, quem foi esse grande comunicador. Então a gente realmente, eu também tenho isso como uma missão que graças a Deus eu consegui concluir e compartilhar com todos. Então estarei sempre à disposição desta e outras vezes também. Um abraço para você. Obrigado, viu, Cláudio? Uma boa noite. Continue cuidando da saúde, cuidando da família. Leve um abraço carinhoso da gente para a dona Sueli. Um abraço de conforto, de força. E que sigamos aí e com o exemplo do Zé sempre na mente. Ok? Com certeza. Darei sim. Obrigado. Até, Pedro. Grande abraço. Grande abraço. Uma boa noite. Obrigadão, viu? Obrigado a todos que estiveram conosco.